Está começando mais um programa Endireita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET para Novo Hamburgo e toda a região, e canal 6 em São Leopoldo. Você também pode acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, na Rádio Felicidade 90.3. É um prazer receber a sua companhia. O programa Endireita Brasil vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas. Nosso programa é um programa conservador, programa de direita, e vamos trazer aqui os principais fatos políticos que marcam o nosso Brasil, o nosso estado e a sua cidade. Também estaremos aqui hoje recebendo uma personalidade política, como sempre, uma personalidade que faz a boa política, e eu estou falando dele, vereador de Estância Velha, meu amigo Antônio Vorst. Seja bem-vindo, Vorst. Obrigado, Juliano. Que alegria te receber aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado mesmo. Que coisa boa. O Antônio Vorst é aquela figura um tanto polêmica, né, que gosta de uma briga, gosta de uma peleja, né, não foge à luta, é aquele bom filho que não foge à luta. Então, é uma alegria estar te recebendo hoje aqui. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu não posso esquecer de mencionar o lançamento do livro do nosso deputado federal, Tenente Coronel Zucco, nosso sempre parceiro aqui do Endireita Brasil, que lançou o livro Faz o L, de volta à cena do crime. Aí, ó, já vai tirar do lugar aqui, ó. Já vai tirar do lugar o meu livro aqui, tá? Depois eu vou conseguir um exemplar para ti, Vorst, tá? Eu já comprei. Já comprou? Ah, então tá bom então, tá? Né? Bem baratinho, né? O livro, tranquilo. Então, muito bom a gente poder falar de um livro de tanta qualidade, um livro que conta com vários parlamentares aí que assinaram em conjunto com o nosso deputado federal, Tenente Coronel Zucco. Antônio Vorst, conta para os nossos ouvintes aí um pouco da tua história, onde é que começou a tua trajetória, como é que começou a tua vida? Então, pastor Juliano, eu tenho 25 anos hoje, estou vereador em Estância Velha, né? Me elegi agora em 2020, na última eleição. Eu já tinha sido candidato em 2016, eu fui o candidato a vereador mais jovem da história de Estância Velha, né? Com 19 anos. E a gente começou um trabalho lá, inspirado mesmo na busca por um representante cristão, né, que realmente representasse a igreja, que fizesse valer aquelas pautas que que são muito caras para nós, mas que o pessoal do centro, o pessoal da esquerda não compra, né? Infelizmente a gente via o progressismo avançar sobre as escolas, né? Tem muito professor falando sobre ideologia de gênero, professor falando sobre assuntos que ferem, né, que agridem a infância. E toda vez que procurava a Câmara de Vereadores ali, ainda era aluno da rede estadual, a gente não tinha uma representação, né? A gente precisava de alguém que representasse a igreja, e aí a gente tinha até vereadores que frequentavam a igreja, né? Aquele que frequenta, né, mas que não é dos nossos, né? Então, essa carência de ter alguém que representasse a gente, que comprasse a briga com nós, né, fez eu me lançar, né? Em 2016, eu tinha 18 anos ainda quando eu me filiei e falei assim, não, eu vou concorrer realmente, vou colocar meu nome à disposição. Tive um apoio de muitos amigos, né, de pessoas influentes na cidade, que acreditavam em mim, e eu consegui ainda ficar suplente, né, numa primeira eleição, numa cidade pequena, onde Chegou a assumir em algum momento, não? Não assumi. Não assumi. Tive divergência partidária e na época eu decidi me desfiliar, né, o partido foi para um lado do governo que eu não queria fazer parte. E aí, estando próximo ao governo ali, que eu era totalmente oposição, preferi não fazer parte. Tá certo. E eu me lembro que na época tu começaste ali no movimento dos jovens de direita, né? Isso aí, presidi o movimento Jovens de Direita aqui no Rio Grande do Sul. Um movimento que, inclusive, a gente teve um apoio muito forte do deputado também, do Tenente Coronel Zucco, né, enquanto ainda deputado estadual. Correu bastante o estado com a gente, aí abriu muitas portas, né? E nos deu um suporte que a gente precisava realmente para dar o pontapé, né? Onde nós elegemos a gente elegeu 7 vereadores, né, do movimento, na primeira eleição que participamos, né? Então a gente conseguiu cativar a juventude de direita num grupo e mostrar que o jovem que gosta de política, né, não é em todo jovem que gosta de política, é aquele maconheiro sem vergonha, né? Tem jovem bom, um jovem que vai na igreja, claro, que representa a direita, e aí que a gente começou. E aí depois fez uma excelente votação para Estância Velha. Fiz, fui o 5º mais votado do pleito, né, uma votação exemplar.
Realmente, eu fui o vereador mais votado hoje na oposição, né? Fora do nicho do governo. Uma eleição muito difícil, onde o candidato ele tinha uma vantagem muito forte em todas as pesquisas, né? O candidato a prefeito, eu estava num outro time e ainda consegui me destacar. Então, realmente, o trabalho foi muito bem feito pela equipe toda. Tá certo. E hoje, eu já estive lá acompanhando uma sessão plenária. A Câmara de Vereadores de Estância Velha renovou toda ela, né? Todos lá são primeiro mandato. Isso é muito interessante, muito peculiar assim para o município. O município realmente estava numa decadência muito forte lá. Nós tínhamos um governo, esse governo que eu não quis fazer parte, né? Que realmente jogou o município para baixo. E a Câmara, entre batalha de ego, batalha de partido, né? As discussões eram todas pessoais, era vereador xingando um outro. Foram para a eleição e o povo deu a resposta, né? A gente não quer mais isso. Antônio, eu estive lá numa sessão contigo e fiquei muito feliz de ver o quão brilhante é o teu trabalho lá na Câmara de Vereadores. Eu vi, tu não é presidente, tu não era secretário, tu não faz parte da diretoria. Naquela época que eu fui lá, tu não fazia parte da diretoria, não sei se faz hoje ou não. Hoje eu estou na mesa. Tá na mesa. Sou o secretário-geral da Câmara. Tá. Então, mas naquela época tu não fazia parte de nada e eu vi tu puxando a fila, eu vi tu, tu tendo uma articulação, tu fazendo parte de uma frente parlamentar, tu interagindo com os teus colegas, tu dando um tom para a sessão. Sim. E isso me encheu de orgulho, viu? Eu fiquei muito orgulhoso de ti, né, de te acompanhar lá e de ver esse trabalho maravilhoso que tu faz. Eu fui eleito até pela população de Estância, o vereador de destaque de 2022, né, com ampla vantagem. Fico muito feliz mesmo de ter sido reconhecido. A gente trabalha, viu? O pessoal fala às vezes que a gente está sem um cara de sono, etc., porque a gente passa muitas horas na rua, né? Em Estância nós temos uma câmera enxuta, nós não temos assessoria de gabinete, né? E aí a gente é sozinho, literalmente. A gente tem a assessoria geral da Câmara, né? O advogado geral, a secretária, ou a assessoria parlamentar geral, né? Mas isso tudo não atende àquela nossa demanda, né? Então, entre demandas que entram pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pessoalmente, né? Porque como a cidade é pequena, a população vai todo dia na Câmara, né? Fazer alguns pedidos. O Poder Executivo é muito falho, não atende, né? Com a devida força, né? A população como ela merece, e aí acaba sobrando para o vereador, né? Então a gente tem realmente muito trabalho, a gente passa muitas horas atendendo a população, recebendo, né? E isso tudo é gratificante, isso tudo é muito bacana. Como é que tem sido o contato com os teus eleitores? É muito frequente, né? É aquilo que a gente diz, o vereador é o para-choque da política, né? O vereador, ele joga futebol com o seu eleitor, ele vai no mercado do eleitor dele, né? Corta o cabelo com o eleitor, então é direto, a gente tem esse contato muito, muito frequente, né? Esses dias eu até falei pro Zuco, né? Ele começou deputado estadual e ele fala, cara, como pode, né? A população vê a gente e aquilo é tão bom. Eu falei para ele assim, tu não viu nada, eu brinco com ele, né? Que se tu estivesse dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Aí sim tu ia ver o quanto que aparece a população, né? Ainda o deputado estadual representando o Estado, né? O federal representando a nação, representando lá em cima, já é assim, né? E realmente aqui dentro da Câmara, dentro da cidade, o prefeito, o vereador, hoje tu te identifica como um vereador de oposição ou independente? Independente. Independente. Totalmente independente. E eu digo assim que a Câmara ela tem que ser independente, né? Porque tem pautas boas que o governo pauta e a gente, sendo oposição, acaba combatendo, isso eu não concordo. A oposição ela combate até pauta boa. E a base defende, às vezes, o que é indefensável. Uhum. Então, eu não defendo aquilo que não dá para defender, aquilo que fere a ética, aquilo que fere os nossos princípios, né? Mas também não combato aquilo que é bom. E o teu trânsito com o prefeito lá, como é que tá? Olha, eu considero um trânsito bom, né? Aquilo que eu proponho é bem aceito, principalmente com a base do governo, né? Eu tenho uma conversa muito boa com todos os vereadores lá, né? Até mesmo com o vereador de esquerda, né? De extrema esquerda lá, a gente consegue construir. Sempre no diálogo, sempre conversando, as coisas acontecem. Nota para o governo? Olha, com a Câmara sempre ajudando e fazendo todo o possível para que a cidade dê certo, eu dou uma nota 6. Dá uma nota 6? Dou uma nota 6. Tá passando, então... É porque a Câmara faz raspando. Muito bem o seu trabalho. E a Câmara ela é uma Câmara que faz o governo acontecer ou não acontecer. E isso é importante a população saber. O prefeito não faz literalmente nada sem o apoio legislativo. Sonha em ser prefeito um dia? Olha, quem está na chuva vai se molhar, né, o pastor Juliano? Alguns mais, outros menos, mas sim...
se a população achar um dia que eu estou pronto e preparado para assumir a cadeira de prefeito, eu acredito que seria um bom prefeito. Vislumbra assim um tempo? Já tem na tua cabeça? Já pensa em alguma coisa? Na verdade não. Eu entrei para a política realmente para servir, né? E aí eu tenho amigos no Rio Grande do Sul todo, até fora do estado, que me perguntam, né? E aí, tu pensas se tu vai concorrer a prefeito logo, etc. Eu vejo que a política ela tem um time, né? A política em si ela é um time. Cada eleição é uma eleição, né? Não importa se você foi mais votado ou menos na eleição passada, a próxima é outra eleição. Então eu vejo que hoje o prefeito vai se reeleger lá, ele está indo para uma reeleição, né? Porque como eu falei antes, o governo anterior foi tão ruim que elegeu o atual prefeito, né, lá, e vai eleger ele possivelmente. Você não precisa fazer muito lá para aparecer. A cidade estava tão decadente que nós na Câmara somos aclamados às vezes, né? A população fica feliz de ver um vereador trabalhar e ainda mais o prefeito. Então eu acredito que ele vai para a reeleição dele, não é o meu momento de concorrer a um cargo do executivo por essa razão. E aí vamos ver lá na frente, né, nas próximas aí o que eu me lembro de um momento polêmico teu que não sei o que estavam falando lá e tu pegou e colocou o teu contra-cheque na tua rede social. Sim, sim. É que, na verdade, por ser uma cidade pequena, né, a população ela tem direto contato com a gente. E aí, um dia, eu estava na tribuna e eu muito preocupado com as pautas do governo estadual, do governo federal, né? Mas eu sei que alguma discussão envolvia o governador, né? Ex e atual governador, né? E aí eu cortei uma fala minha, coloquei nas redes e um cara falou assim, o vereador aí ganhando 10, 15 mil, ganhando 15 mil e pouco, né, para falar isso. Eu falei para ele, não, cara, tu nem sabe quanto que eu ganho. Daí eu tirei a foto do meu contra-cheque e coloquei nas redes sociais, né. E aí aquilo realmente viralizou, né, muita gente, até de outros lugares, né, cobrando os seus vereadores, marcando lá. Arrumei um problema com o vereador de todo meu lugar, né. Pessoal, e aí vereador, né, de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de outras cidades aí, né? Por que tu não faz também e tal? Mas a minha intenção era o quê? Era mostrar realmente quanto que a gente ganha, porque eu acho que... Aí o de Porto Alegre ganha bem, né? Ganha umas 3 vezes o que eu ganho com sobra, né? Mas eu acho que é importante a população saber quanto que paga para os seus funcionários, né? Eu acho que é o mínimo. Eu que conheço bastante assim o sistema da Assembleia, tu sabe que eu trabalhei muitos anos na Assembleia Legislativa, o pessoal tem uma ideia de que ganha um rio de dinheiro, mas também não é um grande salário assim, eu acho que dá menos da metade de um deputado federal, um deputado estadual hoje. Então, os reajustes ali não foram tão grandes para a Assembleia. Então, o pessoal tem muito isso na cabeça de que são grandes salários, mas tem lugares que não são, né? Não, tem sim. Tem cidades que pagam um salário mínimo para vereador, né? E sem assessor, sem nada, né? E sem verba de gabinete, sem indenização, etc, né? Aí eu digo assim, por isso que tem aquela máxima gaúcha, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente escuta muito isso, que vereador não serve para nada, vereador não faz nada, vereador só serve para arrumar uma ficha no posto de saúde, etc. Imagina, se você é vereador, você ganha um salário mínimo, você não vai ser vereador, só é vereador, né? Você não tem como se colocar à disposição ali, se dedicar integralmente a um serviço que não te paga, né? Então você precisa, de fato, trabalhar em outra área. Aí quando sobrar um tempo você vai ser vereador, né? Então hoje eu consigo me dedicar a ser vereador no meu município em termo integral, né? E a gente também não tem assessoria, não tem gabinete. Eu me lembro um tempo atrás, a Estância Velha ficou muito famosa no Brasil, com alguns vereadores lá que iam para fazer cursos, aqueles cursos fake, né? Para ganhar diária, passear com a família. Eu recebo toda semana uma mensagem de um curso, né, sendo oferecido. Cursos em praias, né, paradisíacas do Nordeste, aí, em Maragogi, né? Curso em Florianópolis também, que é um pouquinho mais perto, né? Mas aquilo, empresas que vendem cursos, né? E aí você bom, eu vou fazer um curso, eu posso fazer, é direito, isso é direito que a Constituição me garante, né? Eu posso viajar para qualquer cidade do Brasil e fazer curso, né? Só que tinha vereador que fazia 4 cursos por ano no Rio de Janeiro, né? E aí tinha hospedagem lá em Copacabana, né? Teve um vereador em Estância Velha que ficou no Copacabana Palace. Olha aí, hein? Então, assim, não por menos, né, que virou manchete de todos os jornais do Brasil. A nossa cidade ficou conhecida pela farra das diárias, né? E desde então, muitos vereadores não se reelegeram mais, né? Muitos sumiram, foram varridos, né? Alguns estão com processos gigantes na conta, né? A nossa cidade também teve a farra das extraordinárias, né? Tinha sessão extraordinária quase todo dia, e aí se ganhava pela sessão extraordinária. Hoje já não se ganha mais, hoje a Constituição mesmo mudou, né? Uma das causas também foi essa, né? Então hoje a gente tem sessão extraordinária, mas a gente não recebe por isso.
Então, bastante coisa mudou, né? Graças que bom, a isso, né? pessoal. Que bom. Mas sabe que eu vejo ali que vocês, né? Pelo menos um estagiário ali tinha que ter para auxiliar o vereador, né? Eu vou dizer assim, ó, eu não sou a favor de privilégio, né? Eu acho que ninguém tem que ter privilégio, a gente tem que ter o que é básico, né? E hoje eu defendo, assim, que nós precisávamos ter um gabinete, né? Pelo menos um tamanho adequado para receber a população e um funcionário também para nos ajudar a atender. Porque o trabalho do vereador é o quê? Ele serve a população. Serve a população. E a gente recebe demanda pessoalmente, que aí eu consigo dar conta, né? Receber as pessoas, não vem um mar de gente na fila, de gente no gabinete, mas todo dia tem alguém, né? Mas aí a gente tem as redes sociais para receber as demandas, que hoje em dia está tudo digitalizado, né? A gente precisa de alguém para representar a gente no executivo, às vezes tem reuniões, né? Às vezes tem reunião na Câmara e reunião na Prefeitura, aí você tem que escolher qual você vai. Então precisava ter alguém para me representar, né? Alguém para estar em algum compromisso oficial na cidade também, né? Isso é importante. Isso quase todas as câmaras têm, né? Cidades vizinhas nossas que têm população menor, que têm arrecadação menor, têm assessoria, né? E a nossa não tem, mas eu entendo que é uma mácula do passado, né? Que a gente carrega até hoje esse peso aí, mas a gente vai vencer, tenho certeza. Voltando um pouquinho para as viagens. Viagem para Brasília. A gente tem direito, né? A gente tem direito, isso Porque eu vou te dar uma percepção minha. Eu acho que a viagem de um vereador para Brasília ela é muito importante. Não, é importante. Eu estive em 2021 e agora 2023. Eu estive em Brasília, né? Eu estive lá buscando recurso, né? Eu estive negociando, inclusive no Ministério do Turismo, um recurso que o nosso município estava perdendo, né? Também levei uma demanda da nossa Rota Romântica, que é muito cara, inclusive até para os ouvintes da TV Brasil, o pessoal que nos assiste aí, é importante, da Vale TV, é importante que vocês saibam que é o seguinte, aqui na nossa região germânica, né, o pessoal que tem pousada, tem hotel, né, sofre muito com a tarifa do ECAD. Né? Uhum. ECAD é o quê? É um imposto que você paga para poder ter uma televisão tocando música ou passando televisão, né, durante o dia. E as pousadas elas têm que pagar por cada TV que elas têm. Por exemplo, se eu tenho uma pousada com 20 quartos, eu vou ter 20 televisões, uma em cada quarto, e mais a da recepção. Então, elas precisam pagar uma taxa que varia entre 100 a 400 reais por televisão. Meu Deus do céu. Então, imagina, você tem um custo fixo mensal absurdo, né? É muito caro. E a gente sabe que nem todo mundo nem toda pousada é uma pousada milionária, né? Nem todo hotel é um hotel rico, né? Então, isso tudo são pesos, são situações que pesam muito na gente. E é só em Brasília que a gente consegue levar essas discussões. É só lá na Câmara, no Senado, no Ministério que a gente consegue atingir, né? As autoridades, as pessoas que realmente têm o poder na mão. Nosso Brasil tem um poder centralizador, né? Tem um Estado que governa o país, né? É no Distrito Federal. Então, se o vereador não tem um relacionamento bom com o Brasília, o vereador praticamente não tem nada. Não vai ter emenda parlamentar, né? Dificilmente vai conseguir emenda ministerial, vai conseguir essa abertura. E eu vejo que, através do deputado, também o deputado Zuco, né? Tu também tem uma abertura bem legal em Brasília, né? Te vejo bastante por lá. A gente, na realidade, nós hoje fazemos um trabalho aqui no Estado, né? E eu tenho colegas que... Na realidade, nós temos dois gabinetes, né? Temos um gabinete em Brasília, que é o gabinete técnico, e temos o gabinete aqui, que é o gabinete político. E daqui a gente manda as coisas para lá. Então, o meu trabalho, por exemplo, que tu sabe, eu faço um trabalho na região toda, minha região vai de Canoas a Gramado, a Rolante e a Montenegro. Então, eu tenho todas essas cidades para atender, que é a maior região do deputado. São 75 mil eleitores na região que eu trabalho para ele. É muita gente. É muita gente. E tenho contato com todas as prefeituras, a gente vai nas prefeituras, a gente fomenta a questão de emendas, a gente auxilia muito. Eu já marquei audiências para prefeitos em ministérios, né? Hoje não consigo fazer isso mais, né? Tá mais difícil. E a gente também leva demandas para o deputado e o deputado transforma essas demandas muitas vezes em projetos de lei. E o nosso deputado está lá, tu viu, né, a atuação dele. Eu gostei muito de uma percepção que tu trouxe para nós no programa de rádio, né, que tu falou que ele estava muito à vontade lá como deputado federal. Muito, muito. A gente percebe que a bancada da direita toda lá é primeiro ou segundo mandato, né? Sim. A gente vê que o pessoal é muito novo lá, mas está muito à vontade e o Zuco, ele é um cara muito carismático, né? Então eu tenho certeza que tem deputados de esquerda lá que gostam dele.
Sim. Que ele é um cara muito carismático, né? Ele não ataca pessoas, né? Ele me ensinou isso, ele me falou duas coisas que ele me falou que eu guardo muito. Não são pessoas, né? Não são pessoas nossos inimigos, né? São situações, né, que envolvem pessoas, né? E nunca faça o fácil, faz o certo. É uma coisa que ele sempre fala isso para nós, para a juventude, para o pessoal dos jovens de direita. Isso ele sempre nos passou, né? E eu vejo que ele está muito à vontade mesmo. Parece que ele é um deputado de terceira, quarta, quinta legislatura, né? Ele realmente, ele se impõe muito bem na tribuna, ele corre nos corredores, ele já conhece a casa toda, né? Conversa com todo mundo muito bem. Nas reuniões ele está sempre presente. Nós temos aquele assessor que sempre anda grudado, né, no deputado. Sim. E o nosso aqui é o Douglas. E aí ele foi para Brasília, né? Foi destacado lá para Brasília. E eu fui conversando com ele, ei, Douglas, como é que tá as coisas aí? Cara, tô cansado de correr. O deputado, ele corre dentro dos corredores ali. Corre. E eu digo para ele, calma. E ele não posso me atrasar e tal coisa. Porque é muito grande lá, né? É muito grande. Eu, num dia lá, eu percorri 11,8 km. Eu percorri. Meu Deus do céu. Eu visitei 4 gabinetes. Para quem não conhece, tem aquelas esteiras rolantes, né? Tem as esteiras para facilitar um pouquinho num anexo para o outro ali. Mas num dia a média lá, né, do servidor lá, ele roda 8 km por dia. E o gabinete fica muito distante, dependendo, né, dos gabinetes, fica muito distante do plenário. Dele é o último gabinete. Meu Deus do céu. É o último gabinete do anexo 4. Então, você sobe no último andar e aí você entra, né, daí tem o lado direito, né, um corredor do lado direito, um corredor do lado esquerdo. O dele é o último, literalmente. Então, é muito longe, é o 980. Então, o que acontece? O deputado teve uma atuação muito, muito forte na CPMI do 8 de janeiro. Muito forte. E agora ele foi o proponente da CPI do MST, que já foi instalada agora, há uns dias atrás. Dentro disso, ele tem uma expectativa de ser o presidente ou o relator. É o mínimo, né? É o mínimo, eu acredito. Porque foi ele que levantou todas as assinaturas. Assim como o André Fernandes, né? Vai ser o relator bem provável vai ser o relator do 8 de janeiro, o Zucco mereça, assim. E eu achei muito engraçada a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, agora está no Twitter, todo dia defendendo o MST, né? Dizendo assim que existe muito preconceito e tudo mais. Porque ela fez um post, né, falando que não era necessária uma CPI do MST, e a retaliação no Twitter dela foi gigante, foi absurda, porque nem o PT aguenta mais o MST de certa forma. Tem deputados do PT que estão dizendo que querem. Mas o Lula aguenta, né? Porque levou o Stedley junto na viagem. Com certeza, né? Aquilo ali é uma curva de rio, né? É absurdo. O que estão fazendo com o governo é uma tristeza, é uma coisa que vai ser difícil de reverter. Por mais que eu acredito que não vai durar 4 anos o governo, viu? Eles não têm base, a população não está defendendo. E estão cometendo crimes. E o Lula, como gosta de viajar, né? Gosta. E sempre quando tem um problema aqui, ele viaja, né? Tu sabe que nos 8 anos que ele teve, naquele primeiro momento dele, ele 2 anos viajou, né? Eu me lembro que o José Alencar, que era o vice dele, por 2 anos foi presidente da República, se juntasse todo. Então ele gosta de viajar, né? Ele gosta de fazer uma grana extra. Ele e o governador viajam bastante. O Lula, ele tem essa peculiaridade, né? Que sempre que estoura alguma coisa, ele viaja. Agora vazou as imagens do 8 de janeiro, né? Foi numa quarta-feira que vazou a imagem, né? Que a CNN teve acesso e tudo mais. E na quinta-feira, aí anunciaram, né, que ele antecipou a viagem dele a Portugal. Aí ele foi na quinta e na sexta, né? E a agenda oficial era só na segunda-feira. Então ele ganhou quinta, ele viajou na quarta, ele ganhou quinta, sexta, sábado e domingo lá, né? Ficou num hotelzinho porcaria que ele fica sempre, né? De alguns milhares de dólares na diária, né? É sempre $1.000, $1.500, $2.000, né? Se passa para o real, um hotel de 12, 13, 14, 15 mil reais de diária, né? Para ele e para a equipe dele. A ida para Portugal agora foram 2 aviões, 75 assessores, tá? Hotel 5 estrelas, comidas variadas, né? A primeira-dama Janja, bolsa Celine de 22 mil reais, fora a reforma que ela está fazendo lá no Palácio, né? Comprando. Sim. Só de imóveis ela já gastou 200 mil reais. Sim. É lamentável, né? É lamentável. Eles que atacavam tanto o cartão corporativo do Bolsonaro. E aí quando se abriu, né, as informações do cartão e se mostrou que ele gastou menos que a metade do Lula, né? Sim. E ainda se defendia de certa forma. Eu vejo assim que eles fazem um esforço gigante para defender o indefensável, né? São coisas que entristecem a gente, né? Porque o nosso dinheiro
a nossa estrutura indo pelo ralo, né? Eu gostei muito de ver a defesa da Michelle Bolsonaro, né? Porque ela abriu uma caixa de perguntas no Instagram dela e aí perguntaram, tá aí os móveis, né? E ela explicou, olha, no Alvorada tem um setor que se chama patrimônio. E lá no patrimônio tem todos os móveis que o Alvorada já teve, inclusive os mais deteriorados eles ficam guardados, né? Isso nunca vai ser nem vendido, né? Então, quando a gente chegou, a gente viu que era uma sala tradicional, né? Eram móveis chiques, mas antigos. Então, a gente fez o quê? A gente desmontou o nosso apartamento no Rio de Janeiro e trouxe os nossos móveis para a gente se sentir em casa. Então, os nossos móveis a gente levou quando foi embora. Quando a gente estava saindo no final de dezembro, um caminhão levou os nossos móveis, né? Mas a gente... obviamente, a gente não levou os materiais do Alvorada, né? Todos os móveis estão lá. E, inclusive, ela falou, se o PT está tão brabo assim com a gente, que faça uma CPI dos móveis do Alvorada e acabou. Eu apoio uma CPI, ela que falou isso, a Michelle, né? Então, a gente vê quem realmente apoia, né? E quem defende investigação e quem fez de tudo para melar. E agora, depois de tudo que tá vindo à tona, tá aí dizendo que defende CPI, que quer presidência de CPI. Que é um absurdo, né? Imagina o PT presidindo a CPI do... Não, aí não precisa nem fazer, né? Daí não há necessidade de fazer, porque fica aquele jogo de comadre, né? Então, realmente, a gente está vendo aí um Brasil que está fazendo um retrocesso. Nós estávamos avançando e agora vem um retrocesso para o nosso país. E isso é muito preocupante, né? Muito preocupante ver essa situação que nós estamos enfrentando e já ver problemas que existiam lá atrás. Sim, né? Qual foi o caso de corrupção que nós tivemos no governo Bolsonaro? A gente vê retrocessos absurdos, né? A ponto de o governo Bolsonaro não ter indicado ninguém para estatal, né? Nenhum presidente de estatal, vamos lá, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, né? Essas mais de 100 estatais aí, nenhum presidente era do governo, eram eleitos, né? O próprio Banco Central tem um presidente eleito e o PT está fazendo de tudo para derrubar o cara, né? Então a gente vê um cara que nunca fez política, que passou a vida inteira trabalhando no banco, né? Tendo que responder tweet de petista, de deputado, de senador, porque realmente a briga deles é sempre ideológica, né? E ali na Câmara de Vereadores eu já falei, eu tive um embate agora mais recente com o próprio sindicato, né, do município, e eu digo para eles assim, é engraçado que vocês sempre levam a discussão para o ramo ideológico, né? A gente está lá falando sobre a reforma da Previdência do município, somos anti-reforma, etc. A reforma lá em instância ia ser boa para o servidor, ela ia ser ruim para o executivo, e a gente estava defendendo porque a gente queria que a prefeitura, o poder executivo aumentasse a arrecadação, o seu pagamento, né? Tinha que aumentar a contribuição do executivo. Ia ser bom para o servidor, ia ser muito bom porque por mais tempo eles iam pagar a mesma alíquota. E eles combateram uma reforma que ia ser boa para eles por ideologia. Eu falei, vocês levam tanto para o campo ideológico que vocês acabam perdendo. Vão deixar de ter benefício. Vão deixar de ter o benefício. Aqui em Novo Hamburgo já nós não tivemos a mesma sorte, né? A reforma da Previdência foi ruim para o servidor. A gente tem aqui em Novo Hamburgo um caso peculiar, né? Nós temos um rombo bilionário, né? Também dadas as proporções, né? O nosso rombo lá no município é multimilionário, nós temos aí uma defasagem grande, mas o nosso caso lá também era mais complicado porque aqui como tem o Ipazem ele tem a sua geografia estatística, né? Lá no nosso município nós temos o FAP, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão, e o FAP ele não tinha um censo. Imagina, um censo que é previdenciário, que é o mínimo, é de saber se o servidor, né, que está ali recebendo hoje, se ele tem algum filho que vai ficar dependente, né? Se vai deixar a esposa, se ele é solteiro, se ele não tem, quais bens ele poderia perder, né? Então, isso está se fazendo lá no município, foi um pedido nosso, levamos isso para a justiça, inclusive, né? Para que isso saísse do papel, mas hoje nós temos um rombo lá mais ou menos de 500 milhões de reais. Meu Deus. No município de 50 mil habitantes, né? Aqui em Novo Hamburgo é multibilionário, Sim. né? A gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, viu? Não estou acompanhando com detalhes aqui em Novo Hamburgo, a gente não consegue acompanhar tudo, mas eu vejo que alguma coisa tem que ser feita. Agora, do jeito que está sendo, eu também não sei se é o ideal. Tá certo, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje nós recebendo o vereador de Estância Velha, Antônio Vorst, meu amigo, e daqui a pouquinho nós vamos voltar para esse bate-papo aí, vamos falar sobre cenário nacional, estadual e sobre os municípios aqui da nossa região. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. Então, menina, você não conhece a portaria remota?
É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Estamos de volta, programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, e hoje estamos recebendo o vereador de Estância Velha, Antônio Vorst, num bate-papo aqui muito bom, falando sobre a política nacional, estadual e de Estância Velha. Antônio Vorst, e aí, como é que tá vendo aí a política estadual, que nós não falamos muito? Olha, o nosso estado é complicado esperar uma coisa diferente, né? A gente teve um governador que foi muito mal, né? O Leite, ele foi, na minha perspectiva, ele foi um péssimo governador em vários aspectos, né? Muita gente defende as privatizações que ele fez. Ele largou o Estado para um projeto a nível nacional. Muita gente defende as privatizações que ele fez, mas ele só fez as privatizações porque praticamente foi obrigado, né? Ou tu paga as contas da CE, ou tu vende ela. Aí ele vendeu, né? Ou tu paga as contas da Corsã e começa aí, cumpre o marco do saneamento, ou tu vende a Corsã. Aí ele foi lá e vendeu a Corsã, né? Ele desvalorizou o Banrisul de uma forma que é vergonhosa, é uma perda de valor de mercado que nunca aconteceu, nunca antes, né? A gente tinha um Banrisul que valia 8 bi, agora vale 3 bi e meio. Isso para nós, assim, é demais, né? E abandonou o Estado por diversas vezes, né? A gente falou que o Lula viajava muito, o Leite viajou muito também, passou muito tempo em Nova York, e na Europa e etc., e representando o Estado, depois começou a viajar o Brasil todo, atendendo demandas nacionais, né? Trazendo vítimas de Covid, precisando de UTI aqui para o Rio Grande do Sul, vítimas de Cuiabá, vítimas de outros estados, né? Do Mato Grosso do Sul também, do Amazonas, e deixou o pessoal daqui também sem UTI, né? Não que a gente não possa ter compaixão dos vizinhos, mas a gente já não tinha para nós, né? Então nós somos um pobre tentando alimentar os vizinhos e não deu certo, né? Então abandonou depois do final do mandato o Rio Grande do Sul, renunciou ao cargo para tentar ser candidato a presidente. A troco de quê? Eu não sei, porque já tinha perdido as prévias. Estava tentando uma construção, a gente soube depois, né? Com outro partido, para ele sair do partido que ele está hoje e ir para outro partido para ser candidato a presidente. E não deu certo. E aí ele voltou, lavou a cara, né? E disse que renunciou a governador para não concorrer sendo governador, para não usar a máquina pública. Mas daí concorreu usando a máquina pública. O meu partido, inclusive, que eu estou hoje filiado, né? Era base do governo dele e é ainda base. Então, todo mundo fazendo campanha para ele, trabalhando no governo, ele usando imagens de obras do governo para falar, né, de feitos que ele estava fazendo, e ele dizendo que não era mais governador, mas usava a máquina. Então, assim, foi uma série de lambanças, né? Durante a pandemia, pior ainda, né? Fechou o mercado, impediu a pessoa de comprar itens que ele não considerava essenciais. Pintou o mapa, né? do Rio Grande do Sul. Aquilo ali foi o único estado, além de São Paulo, né, que teve essa história dos mapas aí, que nunca deu certo, que nunca, trouxe resultado, essa história de pintar mapa de laranja, preto, amarelo, vermelho, azul, foi aqui. E realmente o nosso estado foi, assim, péssimo na gestão. A gente teve um hospital de campanha montado há tempo, que foi do governo federal, que montou um militar, né, em Porto Alegre, e o que eles fizeram em Pelotas, né, aquele hospital de campanha, montaram num final de semana, custou milhões de reais, atendeu 0 pessoas, 2 semanas depois fecharam, né, porque montaram antes da hora, e aí
fecharam por dizer que não tinha necessidade, e aí quando fecharam que começou a estourar a pandemia. Então, assim, a gestão dele foi praticamente zero na pandemia, foi muito mal. Assim, ofendeu o jornalista o mandato todo, né? Aí a gente vê a diferença de quem paga para a imprensa e quem não paga, né? O presidente Bolsonaro foi malhado por 4 anos. Por tudo que ele falava. Se ele dava bom dia, malhava ele pelo bom dia, né? E aí depois vem o Eduardo Leite, que xingou jornalista a rodo também, né? Foi mal educado com uma jornalista um dia, falou que ela era ignorante, etc. E aí foi tratado, principalmente pela RBS, pela Zero Hora, como um príncipe, né? Uma pessoa de outro mundo, e reelegeram ele aí de uma forma, na minha opinião, vexatória, né? Fazendo de tudo para ele ganhar a eleição, né? Nos jornais, etc. Trazendo casos pessoais dos concorrentes dele para ele se sobressair. E agora está aí. Vamos esperar o quê, né? De quem não governou por 4 anos vai governar? Agora eu duvido muito. Duvido muito. A gente fica muito preocupado. Eu também sou oposição, acho que nas 3 esferas hoje. É difícil. E é complicado quando a gente não vislumbra uma saída para tudo isso. Não vislumbra. Ele prometeu em campanha, assinou um compromisso e postou nas redes sociais, né? E falou na TV. Ele e o vice dele falaram que eles não apoiariam um pedágio na 118, que não dava para colocar ali, porque imagina aquela região toda ali da 118 que atende, né? Saindo da Grande Porto Alegre, vindo para o Vale dos Sinos, é uma região que está em pleno desenvolvimento da indústria, né? E aí fortalecendo a indústria, fortalece o comércio. E a estrada tá boa. A estrada está boa, está pronto. Aí eles querem fazer para quê? Para arrecadar. Agora está dizendo o quê? Que vai colocar um free flow, né? Aquele que não tem cancela, né? Mas você passa a câmera, te filma e te manda o boleto. Então, assim, é vergonhoso, é muito vergonhoso, né? Porque você assina um documento, você promete que não vai fazer e depois fala, não, mas eu prometi que não ia botar um pedágio. E não vai ter pedágio, vai ter um free flow que não tem cancela e tudo mais. Então, assim, uma pessoa, o Leite é mentiroso, né? E eu gostava muito da oposição dele lá na Assembleia. Eu vi que o Zucco, junto com o Giuseppe, né? Eles costumavam dizer, né? Ele mente e sabe que mente, porque o Leite falou isso na campanha para o Sartori, né? O senhor mente e quem mente sabe que mente. Ele passou 4 anos mentindo. Ele falava uma coisa para ti hoje e depois ele te falava outra. E tu falava, tá, mas tu não disse isso. Eu não disse nada. E na cara dura, né? Então, assim, agora está aí enchendo o estado de praça de pedágio. Tem municípios onde o prefeito fez campanha para ele, para reeleição, e a praça de pedágio está praticamente pronta já para se instalar, né? Isso vai acabar com a nossa, com a nossa produção, vai correr com a indústria, né? E vamos ver o que vai sobrar. Tu sabe que os bastidores aí da política falam que, na realidade, quem é o governador é o Arthur Lemos, que é o chefe da Casa Civil. Ele que faz a interlocução com os deputados, ele que determina, ele que fala, ele que nomeia, né? E o Leite ficou mais uma espécie assim da visão do governo, né? É aquele cara que está lá para parecer o bom moço, sim, isso né? Levantando bandeiras de costumes. Sim, sim. Então ele fica com aquela carinha lá que as grandes mídias querem e aceitam, mas quem determina mesmo, quem faz o governo é o Arthur Lemos. Até porque o Leite ele não tem essa capacidade. A gente viu o que foi, né, o primeiro mandato. O Estado, quando o Randolph, né, que era o vice, ele assumiu, né, assumia, você via a quantidade de despachos que saíam do Piratini, né? Simplesmente não tinha projeto nenhum na Assembleia. Na outra semana tinha 18 projetos de lei na Assembleia. Porque assumia o vice e aí o cara despachava. O governador não despacha, o governador está viajando, está passeando, né? Quer participar do Planeta Atlântico, entrar nos camarins, né? Quer fazer a questão política, ele quer ser o cara da foto, né? Isso a gente vê que é um marco da gestão dele, né? Se alguém é de outro país, né, não conhece o Rio Grande do Sul e acompanha pelo Instagram do Estado, a mesma coisa é a Estância Velha, meu município, que o prefeito é alinhado ao governador. Se você não conhece a Estância Velha e acompanha pelo Instagram da prefeitura e do prefeito, vai chegar em Estância Velha achando que está em Dubai, né? Então, assim, eles fazem um marketing absurdo. O PSDB é isso, o Tucano é o marqueteiro, né? É verdade. O cara do marketing é o Tucano. É verdade. Então, eles fazem uma propaganda absurda, né? E não entregam nem metade, né? Não entregam. E eu falo para as pessoas, e meu filho, que há anos atrás, lá no tempo do FHC, nós achávamos que
o PSDB era a direita. Sim. Nós não tínhamos essa percepção. Tanto que o pessoal que é de direita, hoje que é bolsonarista, a maioria votou em FHC, em Serra, Alckmin, Aécio Neves. Né? Eu votei em todos esses, porque era o que tinha contra o PT. Aí depois que vem o Bolsonaro, que vem com esse patriotismo, que vem com a camisa verde e amarela de novo, Exato. Que resgata, aí a gente começa a entender o que é direita e o que é esquerda. Parece que abriu os nossos olhos, né, para saber o que era. O primeiro partido que eu me filiei foi o PSDB, né? O município era o único partido anti-PT na época, né? Ele era anti-PT mesmo, né? O posicionamento era literalmente esse. Não tinha ninguém ali que era da esquerda, né? Que compactuava, etc. Mas ali, né? E tu chegava numa reunião do Estado, tu via maconha, tu via aquele pessoal assim que é aquela juventude que usa droga, juventude que não tem nada de conservador, de família, né? Tu via ali, na cara deles, tu via aquele social liberal, né? O social democrata. É o cara que ele é de esquerda, mas ele toma um banho, ele corta o cabelo em dia, né? Ele usa um perfuminho, né? Ele não sai na rua com baseado no bolso, né? Aquele cara do PSOL, por exemplo, né? Que não tem nem vergonha, né? O cara tá pedindo voto chapado no centro. A gente tem muito candidato a vereador até em Porto Alegre, já deputado estadual em Porto Alegre, chapado no centro. Os caras saíram e bolar um baseado depois, né, da campanha. Então o PSDB ele é um pouco mais limpo que isso, né? E eu me filiei no PSDB justamente por isso, por achar que aquilo ali era um partido de direita, né? Mas aí o tempo foi passando, em 2015 surgiu o candidato Bolsonaro, o pré-candidato, né? Logo depois da eleição de 2014, e aí a gente foi vendo que existia alguém que defendia de fato aquilo que a gente queria. A gente queria um candidato que fosse homem mesmo, né? Que defendesse família, que defendesse as mulheres de fato, né? E não que deixasse a mulher virar um objeto, né, em roda de funk, etc. A gente queria alguém que falasse que bandido bom é um bandido que vai ser morto, que tem medo da polícia, né, que respeita a polícia. A gente queria ver mesmo um candidato que falasse aquilo que a gente queria ouvir, né? E aí surge um possível candidato a presidente, o Bolsonaro, e a gente começou a ver que, cara, o PSDB era... O que era o PSDB, né? Era um chuchu, né? Se tu quer um chuchu aí doce, bota açúcar. Se tu quiser salgado, bota sal, ponto. Né? Então a gente viu que não tinha mais direita no Brasil desde antes dos militares, inclusive, né? E aí a gente se descobriu, né? A gente tem hoje aí um presidente que concorreu sem coligar, fez praticamente 60 milhões de votos. Nós temos em pleno desenvolvimento da direita no Brasil, né? Os deputados federais mais votados de cada estado são de direita, senadores bem votados. Nós temos o governador de São Paulo, que é conservador, de Santa Catarina. Então nós estamos caminhando a passos largos aí para voltar para o poder de fato, né, na presidência da República, e cada vez mais o povo brasileiro vê que não quer ser de esquerda, né, que não quer esse pessoal que atrasa a nossa vida. E tu vê também na pauta de costumes, como atacavam o presidente assim de racista, não teve nunca uma palavra de racismo que saiu da boca dele, né, de ser transfóbico ou tudo mais. A maior né? bancada negra na Câmara Federal é agora. E são mulheres e homens negros eleitos pelo PL, pelos republicanos, pelo PP, todos do lado do presidente. Tu vê reunido a bancada da esquerda, do governo, é um monte de homem velho, branco, milionário, né? Uma e outra mulher, um e outro negro, né? Um e outro gay. Aí o homossexual, você olha para a direita, tem um monte de homossexual assumidos, né? Na direita tem negro, tem mulher, a dar com pau tem mulher na direita, como pode ter tanta mulher, né? E tomaram espaço, porque elas viram que elas podem fazer diferença e elas quiseram concorrer e ganharam, ponto. Um exemplo é o vereador de São Paulo, Fernando Holliday. O Fernando Holliday. Ele falou, eu sou gay, eu sou negro e sou de direita. É isso aí. Então, ele teve um posicionamento, assim, é pena que não se elegeu, né? Ele fez uma boa votação para federal, mas não... Mas é aquilo, né? Ele mesmo falou depois da eleição, eu me arrependo de não ter feito tanta campanha para o Bolsonaro, né? E aí estava num partido também que a construção não foi boa, o Novo também, ele foi um partido que ficou muito em cima do muro, né? Durante os 4 anos de Bolsonaro, todos os deputados do Novo baixaram votação, os que se reelegeram, né? E os que se elegeram ali foi realmente um só, foi 3 aí, né? Um só por estado, e aí infelizmente eles pagaram o preço de não ter ficado do lado certo, né? Eles realmente não ficaram do lado da direita, né? Eles não levantaram a bandeira, não, eu tô aqui com o Bolsonaro. E é numa eleição onde o pessoal queria a direita ou a esquerda, eles ficaram no meio e eles perderam. É verdade. Então, a gente vê assim que, infelizmente, as coisas são distorcidas, né? São deturpadas
de uma forma que venha denegrir o outro. O pessoal gosta muito de fazer isso, né? Em vez deles mostrarem o trabalho deles, eles querem denegrir o outro para eles tomarem o lugar. E, infelizmente, na política local acontece muito isso. Né? Eu aqui mesmo sofro, aqui em Novo Hamburgo. Desde que comecei a fazer programa de rádio e TV, vem ataques, vem fofoca, vem não sei o quê. E isso é muito ruim. Isso é coisas que muitas vezes faz a gente até repensar, né? Porque tu tem família, né? Tu tem filhos, tu tem uma profissão, tu tem uma identificação religiosa, sabe? E aí começa a vir fofoca, começa a vir coisa, começa a vir, sabe, sujeira e umas inventações e coisa. E isso deixa a gente triste, né? Só que a gente tem que se posicionar, também, né? E dizer, ó, eu vou para combater isso aí, né? Então, eu tenho seguido uma linha e eu sei que é a mesma que tu segue lá também. E nós não podemos desistir, né, Vost? Nós temos que continuar. Infelizmente, assim, a política ela ataca muito o pessoal, né? Muito mesmo. E a população já cansou disso. Você vai numa campanha, o fulano chega na tua casa, né? E começa a falar, mas tu vai votar em quem? Vou votar no fulano lá. Mas o fulano é isso, é aquilo, é aquele outro. A pessoa, eu vou dizer assim, que nem o eleitor aguenta mais isso, sabe? É verdade. As pessoas querem ver proposição, né? Tá, o que tu pretende fazer? Não, mas o fulano isso, fulano aquilo lá. Né? Inclusive, teve um caso que eu não esperava nem que acontecesse, porque eu fui pedir o voto para um rapaz, e foi pela rede social, inclusive, né? Na campanha passada, e o cara me disse, eu vou votar no fulano. E eu conheço a pessoa, e eu falei, cara, tu vai votar muito bem, vai votar num fulano assim que eu conheço, tal, tu escolheu legal. Eu falei justamente assim, né? E ponto, falei, né? Deu uns dias, o próprio fulano, né? O outro candidato chegou e falou assim, cara, não acredito, cara, eu perdi um voto para ti. Aí eu falei, o que houve? Aí eu achei, né, bom, deu alguma fofoca, né? Ele me mostrou as conversas com o cunhado dele. Era o cunhado de um outro candidato, e o cunhado falou assim, cara, eu falei que ia votar em ti, o fulano veio e falou, e o cunhado ele já gostava de mim, né? Ele disse assim, o cara veio, falou bem de ti, te elogiou, falou um monte de coisa. Porque todo mundo fala mal. Aí vem um que fala bem, aí falou assim, agora minha mulher vai votar nele e eu vou votar no Antônio. Né? Então, assim, a fila para quem elogia é menor, viu? Para quem fala bem, para quem tem coisa boa é bem menor. Eu tenho agido dessa forma. Se é alguma coisa que eu sei que é ruim e tudo mais, eu me calo. É isso aí. E se tem alguma coisa para elogiar, eu faço um elogio. Inclusive para opositores, assim, é porque não são questões pessoais. Não, todo mundo tem virtude. Todo mundo tem virtudes, né? A gente vê, a política ela tem disso, né? Se a pessoa ela é boa, evita, né? Agora, você lê jornal, só vê o que é ruim, né? O vereador falou tal coisa, o prefeito falou tal coisa, aconteceu tal coisa. E realmente, a mídia ela tem que vender aquilo que vende. Se tivesse, o vereador deu um bom dia lá e agradou o fulano, destinou o recurso tal e ajudou a vida, às vezes também a população também não compra, né? Então a gente tem que entender esse tipo de palavreado. Agora, se a gente fazer a diferença de fato e chegar no fulano, não, mas o fulano ele pode ter falado isso aí, mas é uma pessoa boa, viu? E realmente fazer diferente, a nossa fila encurta. A fila do agradecimento ela é bem menor, viu? Com certeza. Bem menor. É que a gente possa... Eu acredito muito no que tu está falando, que é a questão que o eleitor já se cansou também dessas fofocas, dessas coisas. Infelizmente, quanto menor o município, mais mais difícil. Disputado, porque... Mais disputado. Imagina, a Estância tem 50 mil habitantes e, vamos lá, 100 candidatos, né? 120 candidatos. Todo mundo é vizinho do candidato, porque a cidade é muito pequena. É primo, é amigo, foi colega de primo, escola. É isso aí. Então, todo mundo tem um parente na política, né? Tem um vizinho, né? Tem alguém para agradar. Não, a eleição para vereador é a mais difícil de todas. É a mais difícil. Não sei, sem sombra de dúvida. E quanto menor o município, mais é. Aí tem esses dias... Eu não lembro agora quando foi, se foi na legislatura passada, foi nessa, que virou manchete nacional, inclusive, né? Vereadora suplente, né? Assume com 12 votos. Fez 12 votos e ficou primeira suplente e assumiu o mandato, né? Aí tu pensa assim, mas então faz o seguinte, vai lá na cidade dela e faz 12 votos. Tu não vai fazer. Tem cidade que só ganha quem tem família grande, né? Quem tem a família... A maior família ganha eleição. Então, assim, é tradicional isso, né? Nós temos cidades aqui no Rio Grande do Sul que é assim... Muitas cidades, inclusive, que tem aí 1.000 habitantes, 1.500, 2.000 habitantes. Aqui pertinho aqui de Araricá, 50 votos elege o vereador. 50, 60 votos. Então, agora, de repente, pode ter... Então, imagina, se esse cara aí... Mas vai lá fazer. Se esse cara não tem uns 2, 3 irmãos aí para fazer campanha, o cara não ganha eleição, né? Então, realmente é assim, tem muita cidade assim. Então, próximo aqui já tem um exemplo, né? Mas eu já ouvi muita história realmente de vereador com 20 votos, com 25 votos...
Eu tenho amigos vereadores aí em Paverama. Não, vamos né? longe. Te lembra aquela vez do Enéas? Que o Enéas se candidatou pela primeira vez, fez 4 milhões de votos, foi o deputado mais votado da história do Brasil. E ele puxou 5 deputados, um tinha 100 votos. Isso aí. Aí Tinha elege 100 gente votos. com pouquíssimo voto, é verdade. Uma pena, né? Se a gente sonhasse, não chega pra lá. Acho que uns 100 votos o cara consegue em São Paulo, né? É verdade. Então tem de tudo isso, né? A política ela é um jogo de xadrez, né? E como eu falo isso para todo mundo que está começando, para gurizada principalmente, né? Cada eleição é uma eleição. Mas na eleição passada eu entrei ali, eu fui o menos votado, né? Eu achava que eu ia ser até menos votado que eu fui, porque eu estava eu fiz um trabalho bacana, mas eu estava numa coligação que eu sabia que não estava decolando, né? Então isso também reflete no candidato a vereador, né? E ainda fiz uma boa votação, fui o 5º mais votado, né? Como eu falei antes, o primeiro fora do governo, e acabei me elegendo, mas toda eleição é igual. Se você foi o menos votado, então significa o quê? O pessoal vai dizer, mas quem é esse cara que fez pouco voto aí? O pessoal quer te conhecer, mostra conteúdo, mostra trabalho, vai trabalhar, realmente faz um trabalho legal de vereador e a população vai ver, não, peraí, esse cara se elegeu com pouco voto, mas ele está mostrando o serviço. Agora, se você foi o mais votado e você achar que você está garantido já, cara, né, ficar naquele estrelismo, querer tirar foto, fazer vídeo o tempo todo, aí, a conta vem depois. Então, assim, sempre busca fazer o teu melhor. E tem também a concorrência desleal, né? Que é o vereador que é do clientelismo, né? Que é do assistencialismo. Toda cidade tem. É o cara que leva para consultar leva na no consulta. médico, é o cara que dá a cesta básica. É isso aí. É o cara que tem uns 2, 3 cargos no governo, que já vendeu a honra, a alma dele para o prefeito, e aí ele consegue uns cargos ali dentro da Secretaria de Saúde. Que vão trabalhar para ele durante todo o mandato, que vão reeleger muitas vezes vai tirar uma pessoa que está precisando mais da filha e vai colocar o eleitor dele, né? Meu eleitor aqui está precisando de uma cirurgia, e aí tem um lá que está para morrer, já precisando da cirurgia, mas vai botar o eleitor na frente para garantir. Então, infelizmente, isso acontece muito, né? Que tem um CC lá na Secretaria de Obra lá que vai trocar a lâmpada primeiro do pedido do eleitor dele, né? Então, isso tudo a gente consegue fazendo a população entender melhor, né? Que não é assim que se faz política, sabe? E eu vejo que está mudando muito. Eu tive um caso aqui em Novo Hamburgo, eu peguei um Uber, eu estava com meu carro na oficina, e aí eu peguei um Uber e estava indo com ele e eu estava no telefone. E aí ele estava me cuidando assim, e aí eu desliguei o telefone e ele, o senhor é da política e coisa mais? Eu falei, sim, eu trabalho e tal. Daí ele, mas o senhor é oposição? Eu falei, não, eu sou oposição a todos aí. Tá, mas o senhor não tem medo aí de perder votos, o senhor falando assim? Eu disse, eu não tenho, cara. O meu eleitor eu quero que esteja identificado comigo, né? Os outros não me interessam. E aí ele disse assim, não, mas eu vou lhe contar uma história. Teve um vereador, daí me deu o nome do vereador, partido de esquerda aqui da nossa cidade, e a minha cunhada estava na fila da UPA já há 2 dias, na fila da UPA, e nós ligamos para o vereador, em menos de 1 hora ela já estava deitada no leito e sendo atendida. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, sem vergonha, ordinário. E ele me olhou assustado assim, né, que eu falei, e eu disse para ele, agora tu vai ter que votar, tu e a tua família vão votar o resto da vida nele, porque ele conseguiu botar a tua cunhada no leito. O que deveria acontecer naturalmente, né? Tinha que acontecer naturalmente. A pessoa chegar na UPA, chegar no hospital, chegar no posto então, e ser assim, atendido. Muitos vereadores, deputados não querem que o sistema mude para eles continuarem no poder. Eles querem quebrar as tuas 2 pernas para te dar a muleta depois. E dizer, te arrumei a muleta, né? Te arrumei uma carona e infelizmente por muito tempo se sobreviveu disso, né? Mas eu vejo que a política está mudando muito. Eu vejo que a velha política, há uns 10 anos esses caras estão perdendo o espaço deles. No meu município mesmo, né? Todo mundo na primeira legislatura e muita gente desses aí caíram fora e se sujaram bastante. Aqui no Novo Hamburgo também mudou bastante. Eu acredito que a população está cada vez mais falando de política, né? O pessoal não está nem assistindo mais jogos da seleção, o pessoal está pouco conseguindo cuidar do futebol, né? O pessoal está cada vez falando mais de política mesmo, né? Dos atores políticos, e eu vejo que a coisa está melhorando. Antônio Vosch, quero te agradecer pela tua presença aqui no programa, teu ponto final. Olha, eu agradeço muito mesmo a oportunidade, né? Sei que a Vale TV é uma televisão muito querida pela população da região toda, Vale dos Sinos, da região do Paranhana, né, da região metropolitana, então agradeço muito o espaço. Juliano, tu tem representado muito bem o deputado, né, tem aparecido muito na minha cidade,
Então eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o espaço. Eu peço que vocês sigam nas redes sociais, né? Meu Instagram é Antônio Vorst, e vem com a gente aí fazer esse trabalho legal. Conheçam também cada vez mais o Juliano, que também tem que se colocar à disposição, como ele falou várias vezes, tem família, né? Tem os seus interesses particulares para cuidar, né? E a gente às vezes deixa de lado essas coisas para se doar para o público, né? E isso tudo não tem preço, mas tem um valor muito bacana. Eu espero que tudo isso um dia a gente possa sentar e ver, pô, que legal, né? Perdi tempo com meu filho, perdi tempo com a minha esposa, mas para que um pai pudesse ter mais tempo com o filho dele, né? Para que uma mãe pudesse ter mais tempo com a filha dela, com a mãe dela. Então isso tudo é muito gratificante. Eu agradeço muito e estou à disposição aí. Que coisa boa. Vai voltar mais vezes, né? Vai nos ajudar também na rádio ali sempre. Eu quero também agradecer a sua companhia, você que nos prestigiou aqui no programa Endireita Brasil, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17 horas. Lembrando do nosso programa de rádio, que é de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, pela 90.3, Rádio Felicidade FM. E você também pode me acompanhar nas redes sociais, @JulianoSoutoNH. Eu agradeço a Deus, agradeço aos nossos telespectadores, agradeço a minha família e lembrando sempre que o programa Endireita Brasil é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até o próximo programa. Tamo junto, um abraço e até mais.